Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Agora, no livro de Ezequiel, nós estamos vendo toda a revelação, todos os mistérios que cercam esse livro e as visões que o próprio Deus revelou para o profeta Ezequiel, para que ele levasse essa profecia para o povo de Israel. E nós temos aqui no capítulo 3, versículo 4, até o finalzinho do capítulo 3, no versículo 27, uma visão, a continuação da visão do chamado de Ezequiel, mas hoje o tema do nosso vídeo, o tema do nosso estudo será a responsabilidade do profeta, visto que Ezequiel recebeu uma responsabilidade muito singular aqui nesse texto. Então vejamos qual foi a responsabilidade que Ezequiel recebeu. Diz no versículo 4 do capítulo 3, depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi uma estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel-Abib, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca
para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas, quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Meus queridos, nós vemos aqui a advertência do Senhor ao profeta Ezequiel em relação à responsabilidade que ele estava assumindo de pregar as boas novas ali do Senhor para aquele povo. Na verdade, as boas novas seriam notícias não tão boas assim, seriam notícias de juízo para o povo de Israel. O povo de Israel havia pecado, o povo tinha caído no pecado de idolatria, principalmente a idolatria havia dominado aquele povo e por isso Deus permitiu que eles fossem retirados da sua terra, levados pelo rei Nabucodonosor e outros reis que acabaram vindo depois também, e eles ficaram no cativeiro, principalmente por causa do pecado de idolatria, ou seja, eles abandonaram os caminhos do Senhor, eles que conheciam a palavra, conheciam a Deus, eles abandonaram toda a adoração a Deus e passaram a adorar outros deuses. O profeta Ezequiel então recebe esse chamado de Deus para que fosse até o povo de Israel, pregasse juízo contra eles, mas o profeta Ezequiel, diz aqui o texto, que ele estava com o coração cheio de amargura e ira, mas o Espírito estava com ele. E por isso ele conseguiu ir fazendo todas as etapas que o Espírito ia ordenando para que ele fizesse. E por isso ele conseguiu experimentar a Deus. Porque ainda que ele estivesse com o coração cheio de amargura, ainda que ele estivesse com o coração cheio de ira, ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. E nesse momento aqui, da visão, ele recebe essa ordenança de pregar a este povo, que era seus compatriotas, não era uma língua difícil, ele já sabia falar a língua daquele povo, então não teria dificuldade na comunicação, seria algo simples de ser comunicado. No entanto, o povo era rebelde. O povo iria compreender as palavras, mas não entenderiam, não queriam ouvir, na verdade, não queriam ouvir a real mensagem que Deus queria transmitir para aquele povo. Se o povo se arrependesse, eles seriam salvos, com certeza. Acontece que eles não se arrependeram, continuaram com rebeldia em seus corações. Ezequiel assume esse papel de profeta. E ao assumir esse papel de profeta, ele assume também uma responsabilidade muito séria. E é isso que eu quero tratar neste vídeo, falar sobre a responsabilidade do profeta. Quando o profeta se dispõe a assumir a sua função de profeta, então ele precisa entender que há uma responsabilidade muito grande sobre dois grupos de pessoas. Primeiro, sobre os ímpios. Os ímpios, eles serão mortos por causa da sua iniquidade, segundo a palavra do Senhor. Eles receberão juízo, e o juízo do pecado, com certeza, é a morte. Diz lá o livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. E isto faz, então, com que o profeta receba a responsabilidade de advertir o ímpio em relação à sua iniquidade. Pode ser que ele se arrependa, pode ser que não, mas ele vai morrer por causa da sua iniquidade. Ele já cometeu essa iniquidade e ainda que ele se arrependa, as consequências virão sobre ele e ele vai morrer por causa da iniquidade cometida, ainda que ele tenha se arrependido dos seus pecados. Vejam só o que o texto está dizendo, que ainda assim ele vai passar pela morte. Então o resultado vai ser sempre a morte para o ímpio. Para esse grupo de pessoas, sempre a morte. Agora, a responsabilidade que é do profeta, se ele avisar, se ele advertir o ímpio em relação à sua iniquidade e o ímpio se arrepender, o profeta vai estar livre da culpa do sangue daquele ímpio. Olha só que interessante. Agora, e até se ele não se arrepender, mas se houver essa atitude do profeta de ir na direção do ímpio e alertá-lo, adverti-lo em relação ao pecado dele, isso vai fazer com que ele esteja livre da culpa do sangue daquele ímpio. Agora, se ele não adverte,
então ele vai ser culpado deste sangue, ele vai ser culpado pela morte, ele vai ser responsável pela morte daquele ímpio, porque ele conhecia a verdade e ele não explicou, não ensinou, não trouxe ali a verdade, não deu a oportunidade ao ímpio de conhecer esta verdade. Por isso é tão importante entendermos o papel do profeta. Quando a pessoa assume esse papel de profetizar, de ser um pregador da palavra de Deus, ele precisa entender que há uma responsabilidade muito grande. Primeiro, sobre o grupo de pessoas aqui, os ímpios. Em segundo lugar, sobre os justos. Nós vemos também que o profeta ele tem a responsabilidade de pregar tanto para ímpios quanto para os justos. E para os justos é interessante, porque se o justo por acaso se desviar do seu caminho bom, né, da sua justiça, da prática da justiça, e o profeta adverti-lo, isso vai fazer com que o profeta fique livre do sangue dele, mas o resultado pode ser diferente, porque o justo ele pode não se arrepender, e se ele não se arrepender, o profeta está livre da culpa do sangue daquele justo, mas ele vai morrer por causa da iniquidade. Agora, se aquele justo ele se arrepende, ele vai viver, porque ele vai aceitar a advertência. Ele vai receber de bom grado aquele alerta dado pelo profeta. Então, ele vai viver por um bom tempo aí, né? Ele vai viver por causa da prática da justiça. Agora, se ele não se arrepender, até as obras justas serão esquecidas e ele vai morrer por causa da sua iniquidade cometida. Percebam que há uma responsabilidade muito grande. Nós que assumimos esse papel de pregadores do Evangelho, nós precisamos ter consciência de que nós somos chamados a pregar tanto para ímpios quanto para justos, e nós precisamos pregar dentro da oportunidade, fora de oportunidade, fora da ocasião, enfim, em todos os momentos nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para isso, nós precisamos cumprir esse chamado do Senhor. E a grande comissão, meus queridos, é dada para todos os crentes e, portanto, nós temos essa responsabilidade como cristãos que somos de pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, nós queremos orar para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender a responsabilidade que temos diante do Senhor e diante do seu reino, e que no dia de hoje nós tenhamos oportunidades de cumprir com as nossas responsabilidades e que o Senhor, ó Deus, nos dê ousadia, coragem, para que sejamos livres da culpa, da falta de pregação, da ausência de pregar o Evangelho, mas ao contrário, nós estejamos livres de toda e qualquer culpa, porque nós assumimos esse papel e nós cumprimos com esse papel na sua integralidade. Obrigado pelo dia de hoje, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Nós temos postado aqui vídeos praticamente todos os dias e temos também postado alguns vídeos de liderança. Procura aí no nosso canal que tem coisa muito legal para você ficar por dentro também, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam receber e possam também compartilhar desse conhecimento, para que possamos juntos formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, se aprofundam na palavra de Deus e vamos juntos nessa caminhada. Amém? Um fortalecendo o outro, nós vamos chegar mais longe com certeza. Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau.